Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Gustavo, sou professor da disciplina favorita de vocês, que é a língua portuguesa. E hoje eu vou falar um pouco sobre um gênero textual específico. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pontuar uma coisa. O que é um gênero textual? O gênero textual é um conglomerado de características que formam textos literários muito parecidos, ok? Na sua produção. Muito bem, tendo dito isso, só um lembrete do que já vimos anteriormente, o gênero textual que veremos hoje é a literatura de cordel. Eu imagino que vocês já tenham uma noção do que seja a literatura de cordel, levando em conta essas belas ilustrações aqui que a gente fez na correria. No entanto, vamos adentrar um pouco mais em suas características. Temos aqui algumas características mais teóricas do que seria uma literatura de cordel. E eu trouxe também um cordel que explica o que é o cordel, fazendo uma metalinguagem aí. Tudo bem? Eu acho que para começar, antes de virmos para cá, então não querendo assustar vocês com a teoria logo de cara, eu gostaria de ler um pedacinho de um cordel que conta o início, o surgimento desse gênero literário tão bacana, ok? Então aqui eu tenho um cordel do poeta Paulo Moura, que chama A História do Cordel. Então vamos lá. Eu peço que vocês prestem atenção a algumas características dessa minha leitura aqui, ok? Como a musicalidade, a questão das rimas, versos. Eu quero que vocês prestem bem atenção a isso, tudo bem? Depois a gente se aprofunda um pouco mais. Naquelas comunidades, bem poucos sabiam ler. No século XVII, era triste de se ver, pois se ali poucos liam, para que então se escrever? Surgiu então um folheto, que correu o mundo inteiro, Portugal, Espanha e França, até que um aventureiro transportou umas caravelas para o solo brasileiro. Olha só que interessante. Então, o que podemos tirar dessa leitura? Inicialmente, o cordel surgiu como um gênero literário oral, ou seja, ele basicamente girava na esfera da oralidade, não tinha ele escrito. As pessoas escutavam histórias, colocavam uma estrutura de cordel com essa questão da musicalidade, da poesia e divulgavam entre a população essas informações, ok? Passado um tempo, com o advento das impressões, né, antigamente ainda era prensas de tipos móveis, né, a prensa de Gutenberg, ainda eram tipo essas prensas. Facilitou a questão da impressão de folhetins. E o que eram esses folhetins? Eram papéis de qualidade bem duvidosa, de qualidade bem ruim, assim, com o intuito de ser barato. Então eles não falavam mais oralmente essas histórias, eles escreviam nesses folhetins. Eles escreviam, daí eles fechavam, eles faziam a xilogravura, que é uma técnica utilizada para ilustrar um texto. Então a xilogravura era feita como? Eles pegavam um pedaço de madeira, faziam o seu desenho, passavam tinta e carimbavam ali no papel mesmo, e assim surgia a xilogravura. Então, beleza, eles escreviam, né, a punho ali essas informações, essa poesia, né, colocavam esses folhetins e eles penduravam em praças públicas em longos fios de corda, certo? Por isso vem o nome, cordel, que vem de corda, tudo bem? Muito bem. Então vimos que o cordel passou por essa fase de oralidade, principalmente só oralidade, depois ela veio para a questão dos folhetins de cordel, com a xilogravura e tudo mais, produção barata e colocado em cordéis para venda. Muito bem, isso tudo aconteceu, como vocês viram ali, em alguns países da Europa. Um aventureiro, como dito pelo cordel, veio ao Brasil e trouxe essa cultura para cá. Chegado ao Brasil, como vocês já devem saber de história, os portugueses eles aportaram seus navios na Bahia, né, que é o Nordeste brasileiro. E é por isso que o cordel, que a gente estuda na escola, que vocês já viram, ele está muito ligado ao Nordeste brasileiro, porque é lá onde ele chegou a princípio, tudo bem? Hoje em dia, com as mídias digitais ganhando mais força na literatura, esses cordéis estão descendo o Brasil, então eles estão deixando de sair. Eles estão deixando de ser prioritariamente do Nordeste para descer aqui para o centro e para o sul do Brasil. Tudo bem? Ótimo. Tendo dito essa história, agora a gente vai entrar
na questão mais teórica. Temos que é o texto poético, com versos, rimas e oralidade. Vocês puderam observar isso na íntegra, na leitura desse cordel aqui que eu fiz para vocês. Vocês viram o cadenciamento de versos? Essa sonoridade, essa musicalidade? Muito bem. Cultura popular. E aqui eu peço licença para vocês para ler mais um trechinho, que eu acho que vai ilustrar bem, depois eu explico um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Mesmo com nomes diversos, em todo canto era igual. Envolviam narrativas de cunho tradicional, histórias de valentia ou assunto ocasional. O que seria essa história de valentia? Vocês já ouviram falar de Virgulino Lampião, o maior cangaceiro do Nordeste? Então, esse era o herói do nordestino da época, lá no final do século XIX, início do século XX. Então ele ele foi protagonista de vários cordéis feitos naquele período. Então aqui a gente já começa a entender o popular. Porque é o seguinte, para os cidadãos, a população no geral ali não tão elitizada, Virgulino acabava sendo como um Robin Hood do sertão. Então ele era muito bem quisto por essas pessoas. Por isso que ele era uma cultura popular e por isso que ele é assunto tão presente no cordel, que também é popular. Além da questão do Virgulino, do Lampião, né, temos questões de folclore, lendas. Eles contavam lendas através da oralidade, através desses folhetins que chamam cordéis, que a gente já viu. E eles contavam fatos que aconteciam na fazenda distante, mas que precisava chegar na outra fazenda. Como que eles faziam isso na época onde não existia internet? Eles escreviam seus folhetins e através desses folhetins, que era de produção barata, eles conseguiam divulgar essas informações para regiões remotas. Então vejam que o cordel ele não é simplesmente uma poesia elitizada e tradicional, ele tem uma intenção comunicativa nele. Ele funcionava quase como um jornal da época, só que um jornal provido de poesia. Tudo bem? Então vemos que ele é de uma cultura popular, ok? São assuntos populares, assuntos do interesse popular do povo nordestino. Cultura regional. O que significa isso? Por ser característico do Nordeste, que é uma cultura muito forte, uma cultura muito rica, essa cultura permeou muito fundo na questão do cordel. Então, o cordel ele é escrito muitas vezes com uma linguagem de uso popular das pessoas nordestinas, né? Que é uma variação linguística ali, característica dessa região. Okay? Então, é difícil a gente ler um cordel com uma linguagem mais erudita ou com uma linguagem mais tradicional. Ela é uma linguagem do povo nordestino mesmo. Por isso que ela é uma cultura regional. E nisso eles citam várias passagens onde há sol escaldante, há cactos, há fome, há seca, que são características do Nordeste. Tudo bem? Eles falam muito da caatinga, das caças, dos caçadores, das lendas naquela região, mula sem cabeça, lobisomem. Então tudo isso está incluso na cultura regional nordestina e é muito característico da literatura de cordel. Tudo bem? Ótimo. Os repentistas. O que seriam os repentistas, galera? Eu falei que a princípio o gênero literário cordel ele era só oral, certo? Os repentistas eles eram responsáveis por ler esses cordéis e junto com suas violas comporem canções a partir desses cordéis, onde eles misturavam ritmo com poesia e assim ficava mais simples eles divulgarem as informações que eles precisavam, porque agora tinha um ritmo para ajudar. Esses repentistas eram comparados aos trovadores medievais, onde eles também andavam entre a população, escutavam as informações, criavam suas canções e saíam divulgando para o povo. Canções de heróis, assim como Lampião, que para o povo era um herói também. Tudo bem? Ótimo. Questão da oralidade. Eu coloquei aqui algumas informações que eu acho muito importante vocês saberem. Oralidade, fácil comunicação, certo? Ao cordel não ser um gênero onde a linguagem é erudita, onde a linguagem é de difícil acesso da população, tendo em vista que a população era, no final do século XIX, início do século XX, mas ainda hoje, infelizmente, em sua grande parte analfabeta, a questão de ser uma cultura oral facilita muito o acesso. Porque imagine, você não sabe ler, você não foi letrado. Como que você vai ter acesso a essa informação, a essa literatura, a essa poesia? Sem ser pela oralidade, escutando um repentista
Não tem como. Então, o que eles fazem? Por que o cordel é tão importante no Nordeste? Porque numa cultura numa população prioritariamente analfabeta, a questão da oralidade é a que vale. Por isso que ele é tão popular lá. Tudo bem? Ótimo. Então, faço comunicação, população analfabeta. Tendo isso em vista, tudo dito, eu gostaria de propor para vocês uma coisa diferente. Antes de mais nada, uma produção, na verdade. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês entrassem no Redação Paraná, tá? O site. Logassem com a @escola de vocês, não podem esquecer de logar com a @escola, não pode ser qualquer e-mail. E que lá vai ter uma produção para vocês, uma proposta de produção. Que é produzir um cordel regional, ou seja, não um regional do Nordeste, um regional do lugar onde vocês moram, da cidade onde vocês moram. Com as informações, lendas de onde vocês moram, ok? E é isso, galera. Eu estou ansioso para ler o cordel de vocês, para escutar o cordel de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado e até mais.